Salve, salve, meus crias! Fala, galera! Começando mais um Resenha dos Crias, sempre com muita informação, compartilhando experiências, sempre com convidados da melhor qualidade. Antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, passar a bola aqui pro Diegão. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Beleza, Thiago? Tudo certo. Cara, só no hoje... balanço? Só no balanço. Hoje teremos boas histórias. Resenha dúvida, boa hoje? Né? Hoje, com muitas novidades, com certeza vai ser uma resenha maravilhosa para todos vocês que estão assistindo. Mas antes vamos falar das redes sociais, que é importante. Por favor. Então eu peço para que todos vocês vão lá nas nossas redes sociais, sigam lá nas nossas contas do Instagram, os links vão estar aqui embaixo, @zambotesports, @castdoscrias. Sigam lá as nossas redes sociais, vão lá no link da bio do nosso Instagram, ativem o sininho, se inscrevam no canal. E vamos pra resenha. Se não ativar o sininho, não ficam sabendo das notificações, não ficam sabendo das maiores novidades que nós temos nesse canal, certo, Thiago? É isso aí, bora seguir, ative o sininho, saco vazio não para de pé, galera, bora ativar o sininho. Nos acompanha aqui também hoje o Tonico. Fala, Tonicão, boa noite. Boa noite mais uma vez. Não esquece de seguir a gente, hein? Tá cada vez mais bonito, cara. Cada programa que o Tonico vem, ele traz um óculos diferente, cara. Mudar, né? Estamos Tonico com a minha cara já, né? Tonico tá cada vez mais presente na nossa resenha, hein? Tá gostando, hein? Tô gostando. Começou com uma brincadeira, agora tá ficando sério o negócio. E vamos muito lá. Bom. Bem-vindo, você bora pra resenha. Você apresenta o convidado ou eu apresento? Bora? Vou deixar pra você. Bora, vamos lá. Eu já conheço ele de muito tempo. Muito tempo? Muito tempo. Então você tem história dele pra contar Algumas, também? mas só no futebol, viu? O homem é bom de futebol ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Ele usa sunga também? Não. Não? Sungas coloridas são minhas. É do Tonico. Mas tem uma canhotinha boa, boa. A gente continua ainda buscando o patrocinador de sunga pro Tonico. O Tonico é um grande atleta de futebol. Interessados aí pode mandar um inbox pra gente, tá bom? Agora sim, é um prazer enorme apresentar Bruno Cabral. Bem-vindo. O Bruno, ele é coordenador de captação do Barra Futebol Clube. Bem-vindo, boa noite, prazer enorme receber você por aqui, meu. Obrigado, boa noite. Bruno. Thiagão, Tonicão. Vamos lá, Brunão. Muito obrigado pelo convite. Espero que a resenha seja bastante legal e produtiva aí para todos nós. Tenho certeza que vai ser aqui o intuito do programa, né? Além da resenha, descontração, humor que faz parte do futebol, né? Não tem futebol sem samba, não tem futebol sem humor. A ideia também é a gente trazer bastante informação e eu tenho certeza que com a sua experiência no futebol vai enriquecer bastante o conhecimento de todo mundo aí que está assistindo, né? Legal, pra gente começar a aquecer um pouquinho, conta pra gente o Barra Futebol Clube, a história, né? Um clube que foi formado em 2013. Conta pra gente como surgiu o projeto e o objetivo de vocês. Bom, vamos lá. O Barra é um clube novo, né? Acabou de cumprir 10 anos aí, em janeiro. E é um clube já empresa, tem alguns parceiros fora do Brasil, né? Hoffenheim na Alemanha e o Acadêmicos Divisão em Portugal, tá? É um grupo com 3 clubes e a gente vem fazendo esse trabalho aí desde 2021 ali, quase 2020, com captação, já agora com um grupo de captadores maior, em busca de novos atletas, né? A gente faz isso no Brasil todo, a gente tem alguns captadores espalhados aqui pelo Brasil e a gente tem tendo resultados legais assim, né? Sem contar que o clube conseguiu já colocar alguns jogadores para fora do Brasil, no Acadêmicos, e isso é muito importante para o projeto seguir a toda aí. Quantos captadores vocês possuem a nível Brasil? Hoje a gente tem 5 observadores, Uhum. tá? Fora eu que faço em São Paulo e mais o Ricardo que nos ajuda também aqui. A gente tem um no Rio de Janeiro, um em Recife, 2 no interior de São Paulo e um em Santa Catarina. Acho legal até para o pessoal entender. Explica um pouquinho o papel do captador, né? O observador técnico, né, que a gente chama, que é o captador, é o cara que vai ver lá no começo, onde tudo começa com os meninos, né? A ideia é sempre encontrar jogadores novos de projetos, às vezes, de clubes, ou de parceiros aí que estão com jogadores, às vezes acabou de sair de algum clube ou outro, e a gente faz isso, muitas avaliações abertas, muitos torneios que tem hoje na base aí, que hoje a base é muito grande no Brasil, então esses observadores nossos fazem esse trabalho, eu faço aqui em São Paulo também, e além de tudo eu coordeno toda essa parte de todos os observadores, todo jogador que chega lá em Balneário, enfim, um pouco burocrático também, eu faço essa parte também.
Então, na parte logística dos meninos trasladando de um estado para outro. Tem o Hélio, que é um parceiro nosso lá de Balneário, que também me ajuda muito nesse sentido, Rômulo, mas assim, a parte de quem começa a lista de avaliação, quantos atletas vão chegar, fica tudo na minha conta, e os observadores vão me alimentando esses jogadores para a gente poder mandar para lá. E conta um pouquinho pra gente assim, como que você começou, né, sua carreira, até chegar vou contar um pouquinho do que minha vida no futebol, por favor. tá? Eu comecei no futsal, tá? Joguei futsal desde 5 anos de idade, e aí as coisas foram aumentando. Quando eu estava já adulto, eu fiz uns 3, 4 primeiros anos de adulto pela ABB de São Paulo. Logo depois eu fui para o São Paulo Futebol Clube e dali para a Itália. Nessa ida para a Itália, a ideia era ficar 1 ou 2 anos fora. Eu acabei ficando 9 temporadas e meia. Nossa. E aí entre Itália e Espanha. Sempre futsal. Sempre futsal, tá? Eu joguei futebol de campo até 17 anos, mas nunca cheguei a jogar no nível profissional. O futsal sempre foi meu carro-chefe. Voltando da Espanha, já depois de quase 10 anos fora do Brasil, eu cheguei aqui no Brasil pensando em parar um pouco com a bola. Na verdade, a minha ideia era voltar a trabalhar com educação física, né, que era o que eu tinha feito, mas não com futebol profissional ou de alto rendimento, vamos dizer. E as coisas foram se encaminhando novamente para esse lado. Eu acabei começando a trabalhar junto com 2 empresários de uma agência, como observador da agência, que seria um scout na época, mais ou menos isso. Fiquei por volta de 5 anos e meio trabalhando com a gente. Só que a minha ideia e minha vontade era voltar a trabalhar com o clube, porque eu gosto muito. Competição é uma coisa que está dentro do meu sangue. E assim, trabalhando como agente, você perde um pouco isso, né? Exato. Porque você acaba, teoricamente, torcendo para o jogador, e aí o jogador pode estar em qualquer clube, que é diferente, é uma coisa... E aí, agora no meio de 2020, surgiu a oportunidade de trabalhar para o Barra. Quando eu fui convidado, já de pronto eu aceitei, porque era uma vontade minha de estar nessa parte de novo, só que na parte de fora, né? Eu sempre trabalhei dentro do campo, agora eu queria estar na parte atrás, e graças a Deus nesses quase 3 anos aí de clube as coisas têm saído muito bem, e assim, cada vez a gente vai evoluindo, né? Você vai aprendendo, porque eu acho que todo dia você aprende alguma coisa, isso é um fato, e a gente tenta passar isso para os meninos, e aí para pais, enfim, toda essa parte. Quais são as categorias que o Barra possui atualmente? O Barra inicia no Sub-15, Ok. e nós temos o Sub-17, o Sub-20 e o profissional. Algum lugar que o pessoal pode acompanhar períodos de avaliações, testes? O Instagram do Barra está sempre colocando os períodos de avaliações abertas. A gente faz pelo menos 4 ou 5 por ano. Essa última avaliação... Para todas as categorias. Para todas as categorias. O 20 é mais difícil, na verdade. A gente foca mais no Sub-15 e no 17. Na última avaliação aberta, que foi agora em julho, entre Sub-15 e 17, eu tive quase 350 atletas fazendo... São 3 dias de avaliação nesse caso, é uma avaliação que a gente acha que um dia só é muito pouco para o menino mostrar. Legal. A gente sabe que o primeiro dia é ansiedade, o menino não conhece o que tem tudo, exatamente. Né? Então a gente faz uma avaliação de 3 dias normalmente, e aí nesses 3 dias a gente vai pontuando, teoricamente, os meninos que vão se destacando, e nessa avaliação aberta saem alguns jogadores para ir treinar numa avaliação com o elenco. Tá? Dificilmente a gente aprova diretamente, pode acontecer, porque às vezes o jogador mostra que tem condições, mas normalmente são pontuados para treinar com o elenco. Aí ele vem com uma avaliação de 1 semana, aí ele fica alojado no clube, ele já faz como se fosse parte do elenco essa semana, e aí vai do menino, né, e das comissões técnicas verem se é possível ou não a permanência dele lá. Uma dúvida que o pessoal tem bastante é o que é avaliado, né, durante esse período. Se você, começando pelo 15, depois no 17, quais são os principais critérios para aprovar ou não um jogador? Na verdade não há uma coisa que a gente fala é assim. Específica, né? Não tem. O jogador, cada jogador vai te mostrar às vezes uma parte técnica mais apurada, às vezes uma parte tática que o menino já tem, que outros não têm. Então, assim, a gente normalmente tem mais de 3 ou 4 pessoas no campo observando, porque são muitos jogadores. E a gente vai pontuando, primeiro dia, jogador tal,
Gostei muito não sei, cabeceio dele, teve 2 bolas ali, ele atacou bem a bola. O zagueiro conseguiu sair jogando num momento ali que é muito difícil você conhecer o jogador, mas ele teve a intenção de quebrar uma linha, alguma coisa desse tipo. Então a gente vai pontuando algumas coisas mais específicas que a gente gosta, né? Às vezes o meu gosto pode não ser o mesmo que o teu, isso é uma coisa que acontece muito. Mas assim, o normal é que não há uma especificidade de você falar, jogador tem que ter drible. Se não tiver drible ele não serve. Não, o volante às vezes não precisa ter um drible, o zagueiro não precisa, ele precisa ter uma consciência que ele é zagueiro. Então tem várias situações que a gente vai avaliando e conforme você vai criando experiência, você vai vendo algumas coisas que a gente, sei lá, como um torcedor, por exemplo, não consegue ver no jogador. Mais ou menos isso. E tem pelo menos eu percebi no site, pelo menos do Barra, quando você vai dando uma lida, né, teoricamente, tem uma diferenciação do desenvolvimento daquele atleta no sub-15, no 17 pro 20. Eu percebi muito que a forma como vai crescendo a metodologia de acordo com a uma metodologia do clube, isso, mas na avaliação essa metodologia teoricamente é aberta, porque a gente sabe que tem muito jogador, por exemplo, que vem de um projeto. Dificilmente esse menino teve algum conteúdo legal, algum lastro muito bom lá atrás. Às vezes tem projetos muito bons, mas que não consegue colocar esse conteúdo porque é uma coisa mais difícil de você colocar no alto rendimento. Então a gente também tem que entender isso quando o jogador chega. Às vezes o jogador não teve nenhum torneio jogado, por exemplo, e é um menino que tem qualidade, que a gente sabe que daqui de repente 6 meses ele vai estar num nível muito melhor. A ideia também é sempre você ver um jogador que a gente veja que ele possa evoluir, porque sempre vai a desenvolver ainda, né? Exatamente, porque às vezes você pega um sub-15, chega num menino com baita no perfil e tal, aí você olha e você fala assim, ele não vai mudar pro sub-17, no sub-20 ele vai morrer. Então a ideia é ver essa evolução. O menino que às vezes não é muito maturado, porque o menino que já no 15 é muito maturado, já fica mais difícil para você ter uma evolução maior, né? Fisicamente talvez ele já está formado, então isso também é visto muito nas avaliações. Não é uma regra, porque às vezes um menino também maturado bom, ele vai jogar, mas a gente consegue balancear e tentar na balança ver o que às vezes um menino menos maturado com mais maturado, se tiver parecido, esse aqui um pouco menos, mas a gente vê que esse aqui talvez vai evoluir muito mais lá na frente, é melhor você ficar com esse jogador. Legal. Mas essa metodologia, no final, vocês acreditam naquele projeto de vocês, que é a etapa do 15, talvez... Exatamente, isso é um projeto do clube. É o menino subir... A gente fala muito que o resultado final, por exemplo, no sub-15, ser campeão do sub-15 é legal? Pode ser. Mas se não subir nenhum jogadores, né, pro 17... Ou fui campeão no sub-15 e subi 2 jogadores de 24 no elenco. Não é uma coisa muito produtiva. Ficamos em quarto, terceiro, semifinalista. Subiu 8 jogadores em 2008 pro sub-17. Bacana. O projeto está dando certo. Nós estivemos aqui com o Mário Ramalho, que hoje ele estava no 20 do São Paulo e agora é do 15, e uma das metas da categoria é essa, né? Justamente não basta só bater campeão. Sim. Tem algumas metas para serem atingidas e uma das metas é o quanto que você consegue transferir de uma categoria para outra, né? É aí que mostra que o trabalho realmente está sendo bem feito. É aí que você mostra que o projeto está sendo bem conduzido, porque você está conseguindo nessa base, no projeto, exatamente, né? Essa base passar para o sub-17, com os meninos, no caso 2007, que já estão hoje lá, primeiro ano, que normalmente já estão jogando. O Barra não tem essa situação de separar o 14, o 15, o 16 e o 17, é sub-15 e 17. A gente tem jogador 2009 que joga hoje no 15 e jogador 2007 que joga no 17. Tá? E assim, o Barra tem uma coisa de, o menino tá no 17, tá indo bem, vai pro 20. Então, os nossos zagueiros hoje do 20 é 2006. E já tá no 20, ele não desce mais. A gente acha que não tem o porquê dele descer. E no final do dia é até melhor pro clube, é melhor pro atleta, é melhor pra todos, né? Eu acho que é a evolução dele. Se ele descer pro 17, ele não vai evoluir mais. No 20 ele vai encontrar atacantes muito mais fortes, talvez até, a gente brinca, experiente de sub-20, que vai fazer com que ele evolua muito mais do que se ele jogar no 17. O atleta ele tem que estar se sentindo desafiado sempre, né? Ele não pode entrar na zona do conforto, que aquilo atleta, lá ele já domina. Pra você ter uma ideia, ele fez toda a pré-temporada com o profissional ano passado, 2006. É super prazeroso você ver um menino que começou ali há 2 anos atrás, estava no 15 e hoje já chegou a treinar com profissional. Então essa é a ideia do clube. E qual a importância de dar minutagem, né, para essa garotada que está subindo e
ganhando experiência no dia a dia? Como vocês trabalham? Cara, eu acho que é a melhor coisa que tem o atleta jogar. É. A gente vê muito atleta que às vezes acaba ficando 2, 3 anos em clubes de maiores expressões, vamos dizer, né? No clube grande não, porque o grande é um pouco relativo, né? Mas no clube de Mais camisa, tradição, né? tradicional, Tradição vamos de dizer. camisa. Mas jogou pouco. Talvez esse menino não evoluiu tanto que ele poderia se ele tivesse jogado em outro clube e tivesse minutagem. Ter feito a base toda num clube, talvez dessa forma, né? Então, eu acho que quanto mais o jogador tiver minuto, mais ele tiver experiências de campo, torneios diferentes, competições fora do país ou fora do âmbito do estado, por exemplo, Santa Catarina, Balneário, o Barra foi jogar a Copa Caju ano passado no Atlético do Paraná, uma baita experiência com Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Curitiba. Quanto mais jogos você tiver com jogadores bons, melhores você vai ficar. É o famoso que não é visto, não é lembrado, né? Na verdade eu acho que o jogador melhora conforme você disputando coisas melhores, você vai sempre, teu limite vai ser sempre maior. Você tá no alto rendimento sempre, Exatamente. né? De repente você pegar um clube menor, ganhou lá 6-0, legal, mas o que você ganhou realmente? Talvez pouquíssimas situações interessantes para o menino. Como vocês trabalham isso com os próprios treinadores também, né? Porque a gente sabe que no mundo do futebol acontece muito, esse é o ano ruim, escuta muito, ou esse é o mês ruim, né? Quem nasce no segundo semestre, fala, nasceu em outubro, novembro, espera, não é um ano bom porque eu vou colocar normalmente quem já está mais maturado fisicamente, porque nasceu no primeiro semestre. Como vocês dão essa tranquilidade pro treinador? Na verdade, a gente não se preocupa muito com essa parte do nascimento, mas a gente sabe que até nas seleções de base, hoje, se você pegar estatisticamente, a maioria dos jogadores são convocados de janeiro a maio. São pouquíssimos jogadores do meio do ano pra frente. Acabei de descobrir por que eu não virei um jogador profissional. Nasci em outubro, cara. Eu sou de novembro. Eu sou um filho do carnaval, cara. Mas então foi por isso realmente na base, no sub-17, faz uma diferença. Porque às vezes o menino que é de dezembro e o outro de janeiro, ele nasceu no mesmo ano, mas ele tem um ano de diferença. Claro. Eu vou arrumar uma desculpa aqui que eu nasci em março. Eu nasci em março. Mas ninguém me apoiou. Ninguém me apoiou. Ninguém te avisou. Eu era pequeno, ninguém me levou, cara. Não existiu barra, não tinha existiu informação. barra. Mas assim, aí, tá vendo? É um fato que acontece, mas assim, a gente não se preocupa muito com isso. O problema disso, às vezes, é que o menino não pode, por exemplo, no sub-15, às vezes o menino que é 2009 de dezembro, ele só vai poder alojar como se ele fosse o ano bom mesmo. E isso é um problema. Ele perde um ano, né? Se ele não tiver a condição de morar na cidade, ele perde o ano. Se ele não for da cidade, ele não consegue estar alojado. Então, isso pode ser um obstáculo. Mas o clube não se preocupa muito com isso. O jogador que está lá, se ele é de janeiro, de dezembro e está performando, sem problema nenhum. Mas a gente sabe que, normalmente, zagueiro, você olha até pelo perfil físico de maturação e tudo. Quem nasceu antes e quem não nasceu, você vê bastante isso. Na 15, 17 já melhora, 20 já, acho que já chega num ponto que todo mundo já vai no mesmo nível. Aí é o melhor mesmo que vai acabar jogando. Mesmo você comentando, claro, o resultado é uma consequência, né, do trabalho que vem sendo feito de formação. O Barra vem conseguindo resultados expressivos, né, no profissional, está na primeira divisão do Catarinense, vem para uma Série D. Como vocês têm conseguido encontrar esse equilíbrio entre aproveitar os jogadores da base? Vocês contratam também no mercado de jogadores profissionais? Sim, pegando o gancho. O Barra, por exemplo, ano passado foi campeão sub-17 catarinense e Copa Santa Catarina. Assim, um trabalho muito bem feito, de mais ou menos 1 ano e meio, 2 quase, chegou os meninos 2005 e 2006 num nível muito legal. Nesse mesmo ano, né, na virada, né, seria agora 2023, se eu não me engano, tinham 8 jogadores desse time treinando como profissional na pré-temporada. Alguns ainda precisando de uma cancha maior, mas 2 ou 3 chegaram até jogar no profissional, poucos minutos, mas foi muito importante para eles e até para o clube. O ano passado, nós tivemos um jogador só que jogou no profissional, que era o Lucas Nunes. Se eu não me engano, ele tinha 16 anos. Foram 15 ou 20 minutos, mas, pro menino foi espetacular, pro clube também, porque mostrava que a gente estava realmente no processo de dar oportunidade para esse jogador. E assim, mas a gente vê que o profissional tem uma grande diferença. Eu vejo muito hoje nos grandes clubes, a imprensa cobra um pouco, o menino subiu na base, mas não está jogando. E assim, a gente vê que não é simples, né? Essa transição é difícil,
Vai oscilar, né? Vai oscilar com certeza. E o jogador profissional, por exemplo, você pega um jogador de 28, 29 anos, o cara já está numa maturidade de jogo muito grande. O cara corta mesmo atalhos no campo que o jogador da base ainda não corta porque ele não teve essa experiência. Mas eu acho que é muito importante a transição, é muito importante você mostrar para os meninos que vêm lá atrás que a gente quer aproveitar jogadores no profissional. E isso também faz com que o menino, com 16, 17 anos já esteja ali, tem aquela coisa de, vou chegar lá em cima, e o clube motivado. Realmente, o que a gente conversa antes, está acontecendo. Então, nesse ponto, acho que o Barra tem feito um trabalho muito legal. Nós chegamos à semifinal do Campeonato Catarinense, foi eliminado pelo Brusque, e mesmo assim a gente conseguiu a vaga na Série D, que era o objetivo. Para 2024 a gente ter o calendário do ano todo. Eu fico imaginando esses atletas da base que sobe profissional, além de ter essa experiência, essa cancha que precisa pegar, tem também o contato com a torcida, né? Porque daí você tem o fanatismo do profissional, da torcida, da pressão, porque a torcida que tá lá na ponta do profissional, ele quer título, né? No Sem final dúvida. do dia é isso. A cobrança já começa a vir de uma forma que talvez na base não tem, né? Eu acho que isso acontece muito, né, no futebol brasileiro. Aqui todo mundo quer, começa hoje, amanhã tem que ser campeão. E a gente tem isso, é uma coisa nossa, cara, se o Brasil chegar na semifinal da Copa do Mundo, é ruim, cara. O trabalho não foi bom do cara. Então, é um pouco da cultura nossa. Talvez mudou um pouco, o pessoal já do futebol entende um pouco mais isso, mas o torcedor é movido a paixão, né? Então, isso a gente também tem que entender. O cara não tem essa ideia toda do que é o processo, do quão difícil é chegar num profissional. E aí, assim, às vezes até queima algumas etapas e alguns meninos acabam sendo queimados nesse sentido. Pegando esse gancho aí, né, que você falou do menino subir pro profissional, vamos pegar o caso do Hendrick, né, que subiu com 16 e você falou que os caras com 28 já sabem os atalhos. Você acha que isso foi uma dificuldade pro Hendrick? A hora que ele pegou os caras... Sem dúvida. O Hendrick, o menino agora tem 17 anos, mas cara, ele subiu com 16 anos, ele é um baita jogador. Acompanhei muito ele na base. O menino é fantástico. Tem uma ideia, com 15 anos ele foi o melhor jogador de uma Copa São Paulo Sub-20. E fazendo gol no Brasileiro quando subiu, né? Não, então assim... Fazendo gol em final, né? Mesmo na final. Não, ele fez gol de bicicleta na Copinha, ele fez gol de tudo quanto foi jeito. A torcida cobrando muito, né? Eu acho que a torcida cobra quer ver ele jogar mais, entendeu? Mas assim, eu entendo muito bem a comissão técnica. Cara, não é tão simples. Então tem que ter um processo, Você tem que ter calma. Por exemplo, essa venda, por exemplo, que surgiu já com 16 anos, os valores estratosféricos, você acha que tudo isso talvez é o cuidado também que o Palmeiras tem também para não... Na verdade... Não eu queimar acho, uma imagem que já pode chegar lá com o menino. Eu acho que a venda em si é uma coisa que não tem como você dizer não. É um dinheiro muito alto. Para todos os envolvidos. Para todas as partes, né? Eu sei que o sonho de todo jogador novo hoje é jogar na Europa. A gente não pode negar isso. E é um fato, cara. São campeonatos mais organizados. Tem a parte financeira que o menino tem todo esse sonho de chegar e poder às vezes dar uma casa pro pai ou ajudar a família, enfim. E eu acho isso super válido. É que o torcedor em si não entende muito isso. O torcedor quer ver o jogador aqui, sei lá, mais 8 anos, por exemplo. Só que, infelizmente, o futebol hoje... O jogador não quer, né? Na verdade, o futebol faz com que o menino saia antes. Exato. Então, o menino que realmente tem esse nível, ele vai chegar a 18, 19 anos, 20 acho que é o máximo, não passa disso. E a gente pode pegar, no caso, Vitor Roque, vai fazer 18, vai embora. Teve o Neverton do São Paulo que nem profissionalmente não, jogou, tem uns que chegam nem jogar profissional, é isso. Já foi vendido antes. Mas assim, faz parte do mercado. A gente tem que entender isso. Hoje eu tenho 42 anos. Quando eu tinha 20, o mercado nacional talvez competia com o europeu, porque aqui o dinheiro equivalia. Então o cara ganhava lá, ele ganhava aqui. Eram bons salários aqui também. Ele preferia estar no Brasil. Muitos preferiam ficar aqui. Não tinha essa ganância por ir para fora. Mas hoje assim, é difícil. Quem que não quer jogar uma Champions League, por exemplo? A gente de assistir já fica com vontade de estar lá. Você imagina o jogador. Então faz parte do mercado. Eu acho que a parte do Hendrick, por exemplo, ele, sempre que ele entra, ele compete muito bem, mas ele tem muita coisa a evoluir. Vamos colocar um outro caso, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior saiu daqui novo também,
com um contrato muito bom. O Flamengo ganhou um dinheiro considerável, alto, né? Vamos dizer assim. Chegou lá, teve dificuldades lá no Real Madrid. Pô, mas Primeiro ano foi jogou muito no B, difícil. né? os dois Chegou a jogar no primeiros Real anos Madrid não B, foram tão bons assim, né? De números. Bom, mas olha agora. Ele é um cara já um nível muito alto, seleção brasileira. Então, a paciência que talvez o europeu também tenha um pouco mais, a gente não tem. A gente quer, o torcedor quer o Endrick E no final, estourando. os valores também, né, do futebol brasileiro são baixos. Quando você compara, desculpa, mas qualquer pé de rato na Europa é 30, 40, 50 milhões de euros. Então, mesmo o investimento que pra gente é alto, Sim. no final é de médio prazo, né, pra maturar. O mercado lá início faz de- muito isso, né? A gente vê um jogador, sei lá, um campeonato inglês, a Premier, que hoje é muito cobiçada, né? Um jogador inglês sendo vendido por 35 milhões de euros. Pô, a gente pensa que 35 milhões de euros os caras estão levando nossos melhores jogadores. Exatamente. Né? Mas o mercado lá faz acontecer esse tipo de transação. É a demanda, né? Precisa do jogador inglês porque tem um número que você precisa ter. Aham. Então o clube também que tá com o jogador sabe que, por exemplo, o Manchester City precisa do jogador. Precisa ter. Então vai botar o valor lá em cima e faz parte do mercado. Mas é o que a gente comentou aqui, o dinheiro deles vale muito mais que o nosso. É. Para nós, uma venda de 35 milhões de euros pro clube é super ok. Imagina. Entendeu? Então, Agora, qual a sua visão pro futebol brasileiro, né? Porque cada vez mais a gente vê mais e mais talentos indo embora, clubes e empresários se estruturando. Não, eu quero formar, eu quero mandar embora cada vez mais cedo. Como você vê o futuro? Qualidade? cara, eu acho que o futebol brasileiro, o que nós temos de matéria-prima aqui, nunca vai acabar. Dá pra suprir os dois mercados, externo Tá. e interno. A gente tem muito jogador bom espalhado aí, assim, o Brasil é um continente, né, cara? Então você vai encontrar jogador em todos os lugares do país. Se for longe, aí não sei, Acre, Amapá, você vai encontrar jogador. Talvez esse menino não tenha oportunidade de estar no clube, mas se você tiver uma oportunidade de fazer uma captação lá, você vai buscar jogador e vai ter cara bom. Se for em São Paulo, que é gigante, vai ter Rio de Janeiro, Recife. Pô, Recife tem um jogador, Brasília, que às vezes nem clubes tem muito jogador saindo de Brasília. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Aham. Óbvio que hoje, vamos dizer, o agente e o jogador visa ir para fora. Mas também a gente tem o jogador que sabe que aqui ele vai conseguir fazer sua carreira, vai ter seu pé de meia. Se ele fizer tudo direitinho, ele também vai ter uma condição financeira legal. Óbvio que o futebol também há vários níveis. Nem todo mundo vai ficar milionário. É um fato, como toda profissão. É que a gente acaba visando, e a imprensa faz isso, né? Sempre os caras que ganham mais. O foco quem é sempre? Neymar. Tudo que o Neymar faz vira uma bola gigantesca. Porque o cara mexe e move muito dinheiro. Exato. Então acho que eu vejo o futuro do Brasil, sim, é promissor. A gente precisa melhorar alguns aspectos, é fato isso. Mas eu acho que tem bastante coisa boa aqui, sim. Acho que na verdade o futebol ele tomou uma proporção muito grande de dinheiro, de valores, né? Tem atletas que talvez se pega do passado, que não ganharam nem 10% talvez o que muitos desses jogadores e Foram mais jogadores que foram hoje. muitos mais jogadores que hoje. E aí eu Pode acho que ser. talvez essa proporção acho que faz as pessoas, né, imaginarem. Mas, sei lá, 10 anos atrás talvez tinha muitos jogadores que estavam talvez muito nivelados na questão de salário, né? Sim, Se você para eu pra acho que analisar- mas é um pouco que eu acho que eu falei. Eu acho que antigamente não saía tanto jogador como hoje. Exato. Então esses jogadores que a gente talvez fale, pô, poderiam ter ganho muito mais dinheiro, são jogadores que hoje com 18 anos estão na Europa. São esses os jogadores mais tops do Brasil. Exato. E assim, e aqui a gente rotula muito jogador, né? É. Isso é uma coisa, sei lá, o cara pega um jogador, pega aquele pra Cristo e o brasileiro tem um pouco Tem que isso. sempre encontrar um culpado. Exato, alguém se perdeu, é um jogo coletivo, mas a gente quer achar alguém que tem o problema. Nesse último caso, o goleiro do Brasil podia ter defendido a bola. Sabe, não é só isso o jogo, né, gente? Então, É muito mais, vai muito mais além mas do eu que isso, né? entendo quando o cara é torcedor, é o que eu falei, o torcedor, você sentar em qualquer lugar aqui e conversar de futebol, todo mundo entende um pouco de futebol, todo mundo tem Exato. sua opinião no futebol. Agora, se sentar com 3 médicos, talvez você vai ter que escutar o cara falar, porque talvez você vai falar uma grande bobagem ali na mesa, então você acaba ficando quieto. Mas no futebol proporciona isso, eu acho. Eu acho que pegando um gancho um pouquinho do que você falou, porque assim, o Brasil ele é imenso, ele é um continente, só São Paulo talvez é um país, né? Sem dúvida. Se você parar para analisar.
E a gente tem muitos atletas jogando na comunidade, tem a Taça das Favelas, que a gente conversou aqui com o projeto da CUFA, e extraordinário o que eles fazem lá. Sim. E tudo mais. E a gente sabe que tem muitos atletas bons, e que muitas das vezes, cara, esses atletas eles não têm uma oportunidade de estar numa vitrine com material, não tem jogos gravados. E como que a gente faz, né? Porque esse é um problema seríssimo que nós temos, e eu acho que talvez por muitos disso a gente mina essa fonte de atletas maravilhosos, né? Porque hoje, quando você conversa com o clube, é a primeira coisa, o clube, ou o empresário, ou não sei o que, quer material de vídeo. E aí eu acho que você restringe muito naquele cenário de que quem só conseguiu chegar naquela visibilidade daquela competição, né? Na verdade isso é um pouco, teoricamente, um problema, vamos dizer, mas a gente também não, por exemplo, no caso do Barra, eu vou falar, eu não consigo abrir para todo mundo, porque assim, tem sempre o cara que fala, não, o menino é muito bom. Pode ser para aquele nível que ele está vendo que ele seja realmente muito bom, mas ele é muito bom para um nível competitivo que a gente usa hoje? Talvez não. Então, o material de vídeo, eu sempre falo que ele não aprova ninguém, mas ele reprova muita gente. Exato. Porque não dá para você pegar por 1 minuto e meio, 2 minutos e falar, pô, tá aprovado. Porque ali nunca vi nenhum jogador, nenhum material com lances ruins do cara. Não tem, né? É isso. Só tem o bola cheia, não. Normalmente, exatamente. São as melhores jogadas, mas não dá para você analisar por ali. Você vai ver alguma coisa num perfil, algum gesto técnico, alguma coisa desse tipo, para que você leve para uma avaliação. Aí entra o caso do cara que não consegue ter isso, de repente um cara de comunidade. Aí a gente hoje faz esse tipo de avaliação aberta e as avaliações que a gente vai até o projeto para poder ver ali. É a chance que o menino tem, às vezes, obviamente, às vezes é um dia, sei lá, 45 minutos que ele tem ali de oportunidade de fazer com que eu veja alguma coisa nele. Eu não vou num projeto esperando o menino pronto para chegar no Barra e jogar. Eu tenho essa consciência, acho que a maioria dos observadores técnicos tem também, sabe que não é assim, não vai chegar. Às vezes você vai ver e vê alguma coisa muito boa. Mas mesmo assim você sabe que o menino precisa aprimorar a parte física, a parte técnica, alguma coisa que, senão, seria uma agulha no palheiro, vamos dizer. Então eu acho que os clubes já viram isso. Hoje a maioria dos clubes faz muito essa visita a projetos, a muitas partes de periferia. É que são, por exemplo, São Paulo, assim, onde eu estou muito, tem muito. Então tem por extremo. Esses dias eu fui pro extremo da leste. Cara, demorei 1h40 sem trânsito, cara. Aí você pensa, nossa, São Paulo é muito grande, cara. Exato. É muito grande. Aí, a gente tem um observador em Recife, que é uma parte do país também que tem muita periferia, e aí a gente consegue muito jogador de lá também. Então eu acho que o negócio é você buscar da maneira que você pode. Eu sei que nem todos os clubes têm condições de fazer isso. Então o cara consegue pegar um pouquinho mais perto da realidade dele. Agora os clubes maiores, eles têm essas condições e eles fazem isso. A gente sabe que Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Vasco, tem captadores espalhados pelo Brasil todo. Porque muitos atletas historicamente fazem uns vídeos muito caseiros, né? E aí esse complica também muito, porque você não consegue analisar, a imagem é muito ruim. Às vezes o menino não tem essa condição e ele fala, hoje com o celular ele consegue falar, pô, posso gravar do celular? Pode, mas obviamente não vai ser uma qualidade muito boa. Às vezes é um vídeo jogando com amigos, que é uma coisa que não dá pra você analisar. Infelizmente não dá, não tem como eu falar, pô, o vídeo é bom. Difícil, porque qual que é o nível de jogo ali? O nível, teoricamente, de brincadeira. Exato. Então, tem muito isso, mas é uma parte da captação. Faz parte isso, a gente sabe que não dá pra, como eu falei no começo, não dá pra eu acreditar em todo mundo. Mas que a gente assim, quando o cara é muito parceiro do clube, já levou jogador, o cara sabe o nível, você até abre uma exceção, mas nem sempre você consegue, até porque também a gente tem um limite de vagas, um limite de lugares, não dá para levar 10 jogadores da mesma categoria porque eu atrapalho o treino também, entendeu? Então a gente tem que pensar em várias situações para poder conseguir que o menino chegue lá com condições, e assim, o que eu tento pronto sempre... para se desenvolver, né? Não, e também que ele treine nessa semana, ele tenha condições de que a comissão consiga analisar ele de verdade, porque às vezes você levar muito jogador na mesma posição e tal, você não consegue analisar bem o jogador, então tem que pensar nessa situação também. Como a gente comentou que tem bastante gente que tem esse sonho, né, de começar, pelo menos.
e você roda bastante por São Paulo, tem alguns projetos que você mencionaria? Pô, passei por esse projeto, é um projeto legal, o que vale a pena o pessoal pesquisar? Tem bastante projeto, cara. Agora, de nome assim. Eu tenho um parceiro, por exemplo, o Rinaldo em São Caetano é um cara super bacana, faz um baita trabalho. Uhum. O Sidney Ciola de Santana do Parnaíba também. O cara foi um ex-jogador, cabeça boa. Sabe que ele sabe que ele tem uma escolinha, mas ele faz os meninos dele competirem bastante, então sempre tem coisa boa ali. Eu fui num projeto, eu não sei agora, na Zona Sul do Gilmar. Puta, negócio, cara, que você entra e você fala, caramba, você tá no meio da periferia mesmo. Meu, cara, nota 1000, cara. Tem bastante gente, eu vou esquecer, não, vou ser injusto com alguns aí. Perfeito. Mas tem bastante coisa boa. E, legal. A gente vai em busca, a gente vai, obviamente, os parceiros que já te dão jogador, a gente acaba você tendo uma preferência, Claro. porque é normal ter um... Já começa a entender, a entender o estilo, Exato, né? O cara já sabe o que ele quer, ele já tem jogador lá. O Josué tem o Projeto Veleiros também, muito legal na Zona Sul. Sim. O Josué que jogou no São Paulo? Não. O Josué é um cara que sempre cuidou de projeto, e aí ele tem esse projeto lá, já visitei bastante. Sempre tem alguma coisa interessante. E ele já é um cara que já... Pô, Bruno, chegou um menino legal aqui, vem dar uma olhada. Então sempre que dá, a gente vai, cara. Desse projeto já levou alguém pra lá? Já tem 3 jogadores lá que já são do clube, do projeto dele. Assim, o clube... desculpa te cortar às vezes. O clube hoje tem um parceiro na internet que chama Cuju. O Cuju é um aplicativo onde os meninos fazem alguns testes pelo aplicativo. E a gente vai ter um ranking lá. Então a gente tenta também buscar jogadores por ali. Obviamente, não dá pra você chegar e falar, pô, o primeiro do ranking vai ser jogador. Mas ele já tem alguns gestos técnicos, se ele tá em primeiro do ranking é porque ele tem algumas coisas que algum outro jogador não tem. Então ele consegue, por ali também a gente consegue analisar algumas... E qual que é os testes? Faz alguns dribles? Cara, são assim, 8 tipos de teste. Um de corrida com bola em zigue-zague, salto... tem mais 2 que eu acho que é sem bola, tem um que é só passe, e aí ele vai ranqueando, né? Teve até o primeiro evento, foi o ano passado, foi um baita evento de lançamento do aplicativo. É uma coisa, depois vocês procuram ali, Cuju chama. É do próprio Barra ou é... Na verdade é um parceiro, Uhum. mas assim, cara, é um negócio bem legal para caras que às vezes não conseguem ser vistos e que não conseguem ter um vídeo, um material. Então o menino se cadastra ali, ele mesmo consegue fazer porque ele te ensina como gravar, não é uma coisa muito complexa. Exatamente. Então é um negócio bem legal que está sendo lançado no mercado. Cuju? Cuju, C-U-J-U. Tá bom? Cuju. Isso é um aplicativo. É um aplicativo. Legal. Legal. Bom, entrando num assunto que também o pessoal sempre pergunta, né? E, de novo, o objetivo do programa nunca é criar nenhum tipo de polêmica, é informação, que é a questão de pagamento para o jogador jogar, o pagamento para chegar na base, o pagamento para subir. Como que vocês se previnem para que isso não aconteça dentro do clube, né? Isso é uma coisa que já escutamos muito aí. Uhum. Acontece, como acho que em toda profissão, tem um cara que acaba fazendo a coisa pelo lado errado. Cara, tentar, eu sou da seguinte opinião, eu acho que a gente tem que tentar ir cortando essas pessoas do mercado. Uhum. Mas, enfim, é difícil você apontar o dedo, é uma coisa bem complexa, né? Mas tem, né? Sempre tem o cara que quer ir pela linha... Quer cortar o caminho, né? Teoricamente mais fácil, mas que no final das contas não vai dar certo. E no final você sabe que lá na frente você tá porque, comprando assim, um tempo só daquele o jogador. pai, talvez, né? o empresário, ou qualquer pessoa que faça isso, sabe que você está colocando o menino num lugar que ele não deveria. Tá? E assim, e a pessoa que aceita está tirando o lugar de um outro jogador que talvez deveria e talvez vai te dar muito mais condições lá na frente. Mas acontece, pô. Portanto, chega bastante gente e fala, pessoal, atenção, né? Não façam, vão pelos caminhos corretos, né? Muitas vezes a própria família é abordada, alguém pedindo alguma coisa, alguém pedindo, não existe isso no futebol, ou se existe, a gente não pode de maneira nenhuma incentivar, né? Exatamente. Vão pelo caminho correto, se alguém está pedindo dinheiro, se precisa pagar, ou infelizmente o menino, a menina não tem o talento para estar lá, né? Ou alguém está querendo te dar o golpe, basicamente. Eu acho que isso a gente tem que levar pra vida, né? Não só pro futebol. As coisas que são erradas, cara, no final pode ter certeza que lá na frente você vai pagar a conta. Exato. Então, tente ir pelo certo. Eu sei que às vezes é muito difícil,
Pô, o filho foi 10 avaliações e não passou, e o cara tem condição, e às vezes o cara quer fazer pelo lado... Vai achar alguém que às vezes vai fazer a coisa errada, mas lá na frente não vai dar certo. O Cafu fala que ele fez 8 peneiras, né? 8 avaliações até o São Paulo aceitá-lo, né? E ele fez várias no São Paulo. Eu acho que Dentro mais de uma no dessas São aí, Paulo ele- a história, né? Que até que ele fala assim, se já voltou de novo pra E cá, assim, então eu tenho vou atletas continuar. na avaliação do Bar que já fizeram mais de uma vez. Aham. E assim, o que é muito positivo, pelo menos, é que o feedback dos pais nesse sentido é que os meninos foram muito bem tratados. A gente tenta fazer da melhor maneira que o menino se sinta em casa, que aqueles 3 dias seja uma coisa que, se ele não foi aprovado, pelo menos que ele leve uma coisa muito positiva dali para uma outra avaliação. E tem menino que às vezes não passou, já tem até menino que ele sempre falou, eu ainda vou jogar aí. É persistente. Não sei se isso vai acontecer, mas ele pelo menos ele tá lutando pelo espaço dele, honestamente, porque ele vai na avaliação que é aberta, ele faz a inscrição dele, ele tá no dia certo, na hora certa. Então acho que isso aí... Agora, vocês Zero dão um problema. retorno pro jogador, porque a gente acaba acompanhando bastante jogador, inclusive em clubes da Série A, e tem clubes que fazem um trabalho muito legal no final da avaliação. Um kit realmente, tá aqui o que foi bem, tá aqui o que precisa melhorar, e tem clubes Não. que é zero, cara, e isso é muito frustrante. Na verdade, assim, a gente tenta ali conversar com os meninos, não dá pra fazer uma carta, um feedback, quando a avaliação é muito grande, porque é difícil você avaliar todos. Tem jogador que te chama zero atenção, Fala, não deu. e não dá nem pra você fazer um feedback desse jogador. Tem uns que chegam perto, normalmente a gente vai diminuindo, a gente tenta ir minimizando o erro, né, vamos dizer assim. E aí, nesses últimos jogadores que sobram, os que não ficam, a gente sempre tenta passar alguma informação do que faltou, ou às vezes é por uma posição que a gente não tem carência, ter esse menino ainda em fase que ele precisa melhorar muito para jogar, nesse momento não dá, então a gente tenta passar alguma coisa, mas quando uma avaliação para 350 jogadores, não tem como, né? é bem complicado. Eu recebo muitos pais, às vezes, que me chamam, ô Bruno, você podia me passar um feedback de tal jogador? Nessas avaliações grandes eu sempre peço desculpas, não dá. Na avaliação que é semanal eu consigo, porque a gente passa com a comissão técnica, tem um relatório do clube, eu consigo passar alguma pequena informação que ele possa melhorar. É mais ou menos isso com o clube. Qual que é o perfil, vocês capitano, vocês olham, óbvio, tem a parte técnica, o que mais que vocês observam dentro do atleta? Cara, hoje a gente observa o jogador que tem a competição na cabeça, né? O cara mais competitivo. O perfil físico, dependendo da posição, você vai até olhar, que no caso um zagueiro. Hoje o mercado requer um menino mais alto. Hoje um zagueiro canhoto é muito bem visto no mercado também. Agora, atacante é uma coisa que você não dá pra você colocar um perfil muito travado, porque tem um extremo que às vezes é baixo, mas é um cara que quebra a linha. Tem um centroavante que é um pouco mais alto, mais trombador ali, que ele às vezes é importante. E às vezes é o estilo do técnico que vai querer... E você às vezes quer mudar um pouco o jogo também. Você precisa ter alguns atletas diferentes de perfis. Eu acho que isso é um ponto bem importante no clube. Não dá para você ter 2 centroavantes que só ficam dentro da área. Os extremos que só jogam posicional. Não, cara, você tem que ter um extremo que quebra um pouco, tem que ter um jogador diferente, porque no jogo você vai precisar dessas situações. De repente você precisa de um jogo que você precisa marcar mais do que atacar. Você vai precisar ter 2 volantes mais pegadores, que consiga ajudar, um meia que consegue fazer como se fosse um 8. Então, assim, perfil definido, a gente até tem um material do clube, a gente imagina o que é um perfil, vamos dizer, perfeito para o jogador, mas é muito difícil você achar isso, né? Acho que nem os clubes profissionais você consegue botar 20 caras com perfis. Então, perfeito, né? Não tem, né? Acho que nem o City tem. E o quanto o mental é importante nessas avaliações? É importante. O jogador que tem uma mentalidade diferente, ele sai na frente. É um fato, não só nas avaliações, como no clube e no dia a dia. Porque vai ter milhões de dificuldades. Morar no alojamento é diferente do que morar em casa. Você está morando com caras que você não conhece, às vezes no início é difícil. Então, o cara que tem uma mentalidade mais forte, que aguenta alguns tipos de pressão maior, esse cara tá na frente. Óbvio que não é o ponto principal, mas a mentalidade do jogador é muito importante. E isso a gente vê hoje no profissional.
Tem cara que não tem metade de técnica que outros, mas a mentalidade do cara é muito vencedora, muito competitiva, Supera, né? passa por cima. E a gente vê isso em alguns. Isso aí eu acho que hoje os clubes têm psicólogo, tem toda essa parte desse staff maior, né? E o treinador também consegue colocar isso em muitos jogadores. Então o cara consegue entender que se ele cumprir aquilo que ele está pedindo, o jogo vai ficar muito mais claro para o time, vai ficar, pô, se o seu time for mais organizado, você vai conseguir ganhar. A gente tem visto hoje no futebol brasileiro isso, Palmeiras e o Flamengo, acho que eu pego um pouco isso. O Palmeiras é mais organizado, o Flamengo é muito mais qualidade técnica, mas no final das contas a organização acaba ganhando. Estão quase montando um time de UFC ultimamente, toda semana. Toda Tá semana. mudando foco lá. Toda semana alguém briga, né? Vamos montar um. Assim, é uma coisa que até acontece muito, né? Mas tem se externado muito no Flamengo, né? É demais, né? Não Não tô é conseguindo nem normal, controlar, não tô nem conseguindo controlar no vestiário, difícil. né? E o Barra hoje ele oferece toda essa estrutura Sim. para cuidar dos O Barra tem atletas. já o psicólogo hoje que trabalha com os meninos diariamente, tá ali. Tem toda a parte pedagógica, a Anne cuida dessa parte. Assim, nessa parte de estrutura, o clube tá muito bem conduzido, assim. O nosso diretor de futebol da base é o Rodrigo Possebon, o diretor do profissional Felipe Albuquerque. Então, assim, as coisas estão andando muito certinhas, porque eu acho que a organização é Rodrigo primordial. jogou no Santos, né? Rodrigo jogou no Volante, Santos. né? Eu era um segundo volante. Jogou no Santos, meu volante. amigo Tiagão. Fase difícil do meu peixão, O cara. Rodrigo foi campeão da Libertadores com o Santos, acho Pois, que tava no 2011. grupo. Tava no grupo. É um baita do O Aroca. cara. O Aroca, né? Tinha um Aroca Isso. na posição dele. O mas ele Rodrigo, tava no grupo. sempre, a gente conversando, ele sempre fala que ele jogou do mais alto nível, né? Porque ele foi pro Manchester United, até do nível mais cruel do futebol. Ele fala isso. E é verdade, cara. A gente tem que entender que o cara que joga na Série D e tal, ele passa por situações bem complicadas. Complicado. E é como eu falei há um pouco atrás, a gente vê só os caras que estão lá em cima. Entendeu? Então, o futebol. Que é 1%, né, Bruno? É menos, né? Não sei, sei lá, 2% dos caras que ganham muito bem. O resto é batalhador, trabalhador igual a todo mundo no dia a dia. Tem duas profissões, se deixar, né? Não é fácil. O cara tem que passar por muitos obstáculos para chegar lá no topo mesmo. Cara, nesse acompanhamento psicológico, você comentou a parte de transição do 15 para o 17 para o profissional. A gente vê muita história de jogador, quando vai pro profissional, acaba ficando ainda mais vislumbrado, né? E aí tem mais tentações da noite, porque você tá com jogadores mais experientes, a tentação é enorme, né? Como vocês conseguem acompanhar e na dar verdade, instrução eu também? acho que é um ativo do clube, né? que vai É se um ativo perder. do clube. A gente tenta conversar muito com os meninos, né? Que é uma parte... Assim, é o que você falou, é a transição ali, o menino tá virando maior de idade, vai, de repente, compra um carro. Então tem muito cuidado com essas coisas. Hoje qualquer coisa é filmado, então tem que ter muito cuidado essa parte. Só que hoje, assim, uma parte que eu acho que é muito importante, os agentes hoje também cuidam muito disso, né? Antigamente eu era um pouco mais, sei lá, não sei se largado é a palavra, mas era um pouco mais solto. Mas nem existiam tantos agentes, né? Ali no e anos assim, 90, eram começo dos anos as 2000. poucas coisas que você sabia de jogador e tal, quando acontecia alguma coisa muito grave, mas assim, no geral você não tinha imagem de ninguém. Hoje não. Hoje os caras pulavam o muro da concentração e a ninguém sabia. Então, né? hoje em assim, dia- o jogador também tem mais consciência. Eu acho que eu vejo até os meninos aí são muito mais conscientes nesse sentido. Pô, tem jogo no sábado, ou na sexta-feira o cara já sabe que ele tem que dormir um pouco mais cedo, descansar. No dia seguinte tomar café, almoçar, se alimentar bem, porque na hora do jogo isso vai contar muito. Hoje tem o GPS que não deixa os caras mentirem. Tem como, né? Assim, Não dá pra roubar, né? infelizmente não, felizmente não dá mais pra roubar. Então o Se o jogador, cara não dormiu, ou se ele foi, você vai sair no GPS e vai o cara detectar. sabe, né? Porque o cara E tá não no vai... cronograma da você semana vai- que cada atleta tem que atingir, né? Então, Você vai bater no GPS e vai ver quem tá sprintando, quem não tá. Então isso daí ajuda, acho que o garoto já tem uma consciência maior do que antigamente. Antigamente também era bonito fazer isso, né? Ser um pouco rebelde e tal. Exato. Hoje isso acabou um pouco, né? Porque acho que o futebol está exigindo cada vez mais Sem a parte dúvida. física, né? Antigamente você tinha técnica. e Antigamente teve o cara era craques. jogador, hoje o cara tem que ser atleta. O futebol era um pouco mais lento também, cada Era vez diferente, mais rápido, né? E assim, é o que a gente até fala de comparações do futebol passado com o de hoje. Não dá pra você comparar 100%. É um outro jogo. Os caras eram técnicos, sem dúvida nenhuma. O Romário jogaria hoje? Jogaria. Porque ele era um nível
Absurdo. O Ronaldo talvez já pegou já um nível mais de competição, mais atleta. Mas o Romário talvez um pouco mais para trás, ali para baixo. Eram caras muito bons, talvez não tão atletas. Hoje já ficaria mais difícil, mas ele era um cara nível muito top. Um Sócrates, por exemplo, que era um cara top, Não, mas eu esses gostava caras jogariam. Jogariam porque era muito bom, né? Jogariam. Muito acima da média. Agora, hoje o cara tem que treinar bem, tem que se alimentar bem. O clube hoje, a maioria também consegue fazer com que isso ajude muito na performance final. O Barra, 5 refeições diárias, o menino come muito bem lá, tem um alojamento que é legal, é confortável. Tá? Então, isso faz com que melhore o rendimento lá na frente. Ninguém mora mais embaixo do campo, né? Embaixo da arquibancada, né? Acho que até tem clubes ainda que acontece isso. Ainda existe muito. Não é o caso do Barra, mas tem bastante. O Barra hoje está montando um centro de treinamento novo, cara, espetacular. Eu acho que é até legal você poder comentar um pouco mais a estrutura do Barra. Cara, hoje a gente tem uma estrutura com alojamento para quase 85 atletas. Tá? A gente tem muito jogador de fora de Santa Catarina. Um centro de treinamento com 2 campos. A gente, com o decorrer, botou um campo sintético, porque lá é uma cidade onde chove muito, então isso prejudica um pouco. Com o sintético, padrão FIFA, tudo certinho, a gente não tem problema de treinamento. E a gente tem mais um campo alugado para quando as categorias acabam batendo ali, os horários, né? Mas normalmente com o CT a gente consegue controlar bem. O clube investiu muito e está fazendo um centro de treinamento novo, uma coisa de primeiro mundo mesmo. 5 campos, mini campo, o mini estádio que vai ser onde vai jogar a Série D, o alojamento para 120 atletas, toda a parte administrativa e toda a parte de performance, da parte médica, fisioterapia, tudo no mesmo complexo, que isso ajuda muito também. Tem aquela coisa, hoje a gente ainda precisa se movimentar em Balneário, apesar de Balneário não ser uma cidade muito grande. Às vezes você perde um pouco de tempo, coisa que você poderia resolver mais rapidamente. Então, esse ponto, o clube está dando um passo gigantesco. Os pais que vão lá, cara, ficam impressionados com a estrutura. E isso é um ponto muito positivo para a gente conseguir levar o jogador. Né? Porque hoje, às vezes, um clube grande não tem a estrutura que a gente tem. É um fato. Então, o cara, às vezes, nem conhece muito bem o Barra. Você começa a apresentar, pô, vamos até Balneário, vocês vão ver. Os caras voltam de lá, às vezes o menino nem ficou aprovado e o pai tá me mandando mensagem assim, pô, cara, recebi textos que você fala, pô, legal, pelo menos o trabalho tá sendo reconhecido e o clube tá sendo visto e falado. Obviamente a gente vai ouvindo o pessoal que já tá na bola, todo mundo já falando muito bem do clube. Então esse eu acho que é um ponto muito positivo do Barra hoje. A gente consegue ganhar isso daí porque o clube é organizado, é estruturado, a gente tem uma política de Bolsa Atleta. Todo mundo ganha na mesma condição. Óbvio que vai ter algum jogador que desempenhando ele vai receber mais, mas a gente não faz loucuras. O que a gente promete a gente vai cumprir. Então isso eu acho que é o primeiro ponto, que às vezes o cara para outras pessoas promete aquele valor, passa o segundo mês já não está cumprindo, já não paga. Então isso acontece ainda muito no futebol brasileiro, que é uma coisa que, pô, já deu, cara, sabe? A gente tem que ver, todo mundo tem, o cara ganha 50 reais, ele vive com 50 reais, o cara ganha 5 milhões, ele vive com 5 milhões, então a vida muda. Então o cara tem que entender, se você promete uma coisa pro menino, você vai ter que cumprir, cara, porque senão daqui a pouco o menino fez um investimento, por 3 meses sem receber, só tá pagando na carteira, o direito de imagem não tá pagando. Isso a gente tem que ser saque, né, cara? Esse é um dos motivos que os caras vão pra fora, porque lá dificilmente isso acontece. Ainda no dia certo, né? A gente vê muito isso nos clubes. Acho que a realidade do Barra e alguns outros clubes é totalmente diferente do que a gente vê, talvez. E aí, se eu não estiver errado na porcentagem, é 85% dos mas clubes. Eu acho que a gente normaliza isso, né, cara? Isso é muito ruim, a gente não pode normalizar isso. É atleta pagando pra morar dentro do alojamento, assim, não acho, comendo bem. Eu acho assim, se o clube chegar e falar, não temos alojamento, não tem problema. Ok. Porque você já sabe disso. Agora não dá pro clube falar, não, a gente tem alojamento, mas não vai ter comida no alojamento. Então, ou você tem a coisa organizada, ou você, não estamos podendo ter alojamento, pô, você quer ter um jogador aqui? Ou pega mais 3 jogadores, aluga alguma coisa, faz de alguma outra situação para poder estar o jogador. Mas joga limpo, né? É isso. Pô, a gente pode pagar 10 reais.
Pô, R$10 é o que vai te ajudar. Você pode ficar? Não pode? Não pode. Posso. Beleza. Agora não podemos te pagar 5 mil e você não pagar o cara. E de quem é o papel de fiscalizar? Existem clubes com situações precárias, né? Pra não dizer que não deveria nem existir. Sério, honestamente, não sei, cara. Não sei aonde entra isso, CBF, essas coisas. Se é Federação Paulista, nesse caso aqui, né? Federação Catarinense lá. Eu acho que não tem, assim, um órgão que fiscaliza isso. O que tem é o jogador 3 meses sem receber, ele pode tentar sair. Bora. Mas isso aí é mais O clube juridicamente. vai ficando, né? Esse Na verdade. vai vir outro, vai rolar então, mais 3 eu acho que não meses. tem uma Nós fiscalização. tivemos o caso lá do Ninho do Urubu, lá, né? No Flamengo, com os meninos da base lá, né? Esse é um caso complicado, até para saber realmente o que aconteceu, né? Tá na justiça, agora aqui um pouco demorada, né? Mas assim, tomara que resolvam, né? Mas a gente perdeu 10 meninos, né? Isso não tem dinheiro que vai pagar, né? Não tem. Parável, né? E a gente que trabalha com isso, pra mim foi um sentimento de ter perdido um parente, por exemplo. Né? Exato. E eu acho que assim, a questão do investimento, acho que é importante até para a competição como um todo, no nível, né? Porque senão você tem times que teoricamente oferecem uma condição horrível, os atletas não conseguem ficar lá, os atletas não conseguem se manter. A competição em si, no final do dia, se você pegar aqui o Campeonato Paulista, tem 80 clubes, mas muitos desses clubes muitas vezes não conseguem. Tem WO no meio da competição, então, porque não consegue sustentar né, o processo. Na verdade, o Campeonato Paulista aqui é muito competitivo, né? A gente tem muitos clubes, mas muita gente assim fala que é muito caro também para se jogar o Campeonato Paulista. Aí é aquele negócio, você pode jogar, o preço tá lá. É uma coisa assim, a federação talvez faça esse custo até para que o nível também não seja que não caia o nível, isso é um fato. Aí o problema é que os caras entram com metade da verba. Não aguenta, vai arrumar, vou tentar, né? A primeira viagem longe que o cara tem. Ele... Não, porque são custos altos. A gente sabe no clube, eu tenho essa ideia de quanto custa uma viagem, hotel, alimentação, transporte. Não é fácil manter. Então, a gente, antes de começar, cara, os caras têm que entender. Um planejamento, né? E outra, você está prejudicando teus atletas, os atletas de outros times. Então, ter essa consciência de dá pra fazer ou não dá pra fazer. Sem citar nomes, que não viu, mas a gente teve um atleta nosso jogando num clube do interior aí, enfiaram os moleques nomes 2 da manhã, 7 horas de viagem pra chegar e jogar de manhã um jogo da classificação e tomaram piaba, né? Porque é difícil, não né? dá pra fazer milagre. Sim, eu já fui atleta e eu sei o quanto viajar é desgastante. O ônibus é desgastante, cara. Na madrugada. Você pode até falar, pô, vamos viajar na madrugada. Você vai já tem a cidade cochilar, também, mas né? você não vai dormir, não vai descansar, como se vai ter um dormisse. sono, né? Esse atleta jovem que já tem uma ansiedade, que você coloca no ônibus 2 da manhã, dificilmente esse atleta vai dormir, vai difícil, conseguir, vai chegar lá e no final o rendimento é óbvio que vai cair. E aí a gente tá falando. É que assim, às vezes dá certo, né? E quando dá certo. Se demos um save, né? O cara que fez fala, não, aquela vez deu certo. O certo era ele viajar uma noite anterior ao jogo. Exatamente. Viajar à noite, chegar de manhã lá, um dia todo pra você ter um descanso, treinar se possível jogar. Mas assim, a gente sabe que nem todos têm essa condição. É bem complicado. Então, esse tipo de coisa, viagem, tudo o orçamento é grande hoje. O futebol envolve muito dinheiro. É muito caro. É caro. A gente começa a ter, assim, e me corrija, né, se eu estiver equivocado, mas 3 grandes blocos tentando simplificar um pouco, né? Os clubes chamados grandes ou de muita tradição, né? Os clubes centenários, mas sem tanta estrutura, e clubes que vêm sendo formados como Barra, com empresários, muitas vezes não necessariamente pessoas que vieram do futebol, né, mas investidores, com uma estrutura muito mais profissional. Você vê que esse é o caminho para o futebol? Seja através da SAF ou uma gestão mais profissionalizada? Eu acho que o caminho do futebol é você saber aonde você tem que estar. Não importa se você é um clube que tem muita torcida ou pouca torcida, você tem que saber o que você pode nessa temporada. Minha temporada é manter o clube na Série A, por exemplo. Então, vamos manter o clube na Série A. O que hoje acontece muito. Muitos clubes que não são SAF e o presidente vai passar e daqui 2, 3 anos ele não vai estar ali, ele às vezes faz aquela coisa de gastar a cota do ano que vem, e aí a bola vai crescendo, aí ele tinha que chegar
vamos dizer, vai, a Série A, ficar entre os 6 para chegar na Libertadores, ele fica entre os 7 e vai para a Sul-Americana. Já não consegue atingir A meta não era essa, o dinheiro que ele já pensava não entrou. Na Copa do Brasil ele não chega numa quartas de final, que já era mais um outro dinheiro. Ou seja, tudo que ele planejou para poder pagar essa cota que ele pegou não deu certo. A bola de neve vai crescendo. Quem pega a bola de neve? Próximo presidente. Isso no nosso futebol sempre foi assim. Hoje a cabeça dos caras tá mudando. Quem tem hoje, sei lá, o clube que ganha mais sabe quanto pode gastar. Eu acho que não importa se o cara comprou 10 medalhões. Se ele pode, Ótimo. beleza, tem orçamento para isso, não tem problema. O problema é você comprar 10 e não ter para pagar. Então eu acho tá que lá na frente, né? o principal do clube é o planejamento para 2024. Você senta lá, outubro, novembro. Pô, o que a gente tem de orçamento? Onde a gente tem que chegar? É isso, é saber onde você tem que estar. Eu sei que clubes de torcidas é difícil você fazer isso. Porque imagina você chegar num clube grande e falar: nós temos que ficar em 8º no Brasileiro. O torcedor Eu vai acho que querer tá te acontecendo matar. isso com a presidente, com a Leila, né? Porque o pessoal Cara, quer ela faz um reforço, trabalho bom, cara. O Ela pessoal quer medalhão e ela não pé tá no chão, trazendo. cara. Só que ela é durona, né? Do jeito dela. Ela já gastou mais e viu que não funcionou quando gastou na verdade, muito, né? eu acho que hoje ela faz o futebol acabar no azul, cara. Que é o certo. Precisa contratar? Talvez precise. E assim, eles devem ter um planejamento lá. Tem diretor de futebol, tem scout, tem todo mundo ali. Mas assim, tem uma coisa também, que hoje o jogador para ir pro Flamengo, pro Palmeiras, Mais caro, né? é mais caro. Então, ela tem esse pé no chão, cara. Ela é difícil de negociar? Talvez seja, mas o Palmeiras vem cada vez diminuindo as dívidas que tinham. Ela tem pago muitas coisas aí, pelo que eu sei. Cara, Tem eu não um acho time que ela tá super errada. competitivo, né? Tem Todo um ano baita ganha. time, sabe? Chega sempre, né? Tá Tem sempre uma chegando. comissão chegar. técnica que eles acharam, não sei aonde, mas acharam. E assim, os caras são bons. Esse scout é bom. Não, então, alguém indicou. Né? Eu até sei quem foi, mas... Alguém tem o mérito. Eu acho que né? tem dois caras que são muito bons nessa questão do treinador, que foi o do Fortaleza com o Vojvoda, né? Porque o cara também fala assim, mas de onde que E apareceu assim, esse cara? Eu acho que isso também é um pouco da mentalidade do presidente de lá. O Fortaleza ano passado estava em último no primeiro turno. Exatamente. E ele bancou o cara. Então, ele tá vendo que o trabalho do cara é bom. Então é isso que eu acho que essa mentalidade no futebol tá mudando. E isso eu acho muito bom. O próprio dono do Botafogo. Ano passado o Botafogo fez uma campanha médio O para Carioca baixo. desse ano foi bem abaixo, né? Aí ele foi contratando o que precisa, foi melhorando. Trouxe um cara de scout lá, que todo mundo deu risada, que era o cara do Sport TV. E o cara tá fazendo um baita trabalho. Arrebentou. Ele deve ter uma equipe? Com certeza tem, porque todos têm. Mas beleza, ele botou caras bons pra ajudá-lo. Ninguém faz nada sozinho no futebol, não dá, cara. Não. Futebol é super complexo. Às vezes eu tenho, sei lá, 25 vídeos pra ver um dia, cara. Sozinho não dá, então meus observadores estão aí pra me ajudar. A gente tem jogo completo. Como é que você vai assistir 25 Não jogos? tem como. Possível. A gente vai dividindo. A gente pega debate, o que você acha. Então, essa é a parte do futebol que a gente por trás muita gente não conhece. Nós sabemos mas bem assim. como é isso. É isso. Entendeu? Então, eu acho que o principal disso que você perguntou é saber onde você tem que estar nesse momento. A gente, para ser treinador, a CBF exige, né, tipo de licença, Licenças, né? Sim. Até onde a gente sabe, hoje ainda não, a gente conversou nós temos um amigo em comum aí que trabalha na Federação Paulista, ainda não se exige para que seja um presidente de um clube, um diretor de um clube, algum nível de formação ou certificação. Nem para presidente às vezes exige, mas acaba não exigindo. Isso é ruim também, porque acaba tendo alguém que talvez apaixonado pelo clube ou pelo poder, né, para tentar. É que eu acho que essa parte talvez seja um pouco mais complexa, no sentido que às vezes o diretor, não de futebol, né, mas o diretor do clube é um CEO, um cara que tem uma outra visão de mercado, e aí ele vai botar algumas peças abaixo dele. Eu Montar acho uma que equipe forte, por isso sólida, talvez não tenha isso. Presidente ainda, quando são clubes normais, estão normalmente Associação associados. não tem como, né? Exatamente. Então o cara tem que ter tanto tempo de clube, tanto tempo no conselho, por exemplo, e aí fica mais complicado você fazer uma licença para isso. Mas a parte da licença dos treinadores, eu acho que é válida, tá melhorando, precisa. Aí eu vejo muito pessoal criticando que ainda não é válida fora, mas eu acho que a CBF já está organizando isso com
a parte da Europa e da CONCACAF para poder valer, né? Para os técnicos daqui poderem trabalhar fora também. Então acho que essa parte, eu acho que a CBF está melhorando. Óbvio que assim, eu sempre falo, tem muita coisa para fazer. O Brasil é muito grande, é muito difícil você pegar Série A e Série B, cara. Pô, é jogo pra caramba, campo pra caramba. Nem sempre os gramados estão bons aqui, isso é uma coisa que ainda a gente precisa melhorar. Né? Eu acho que a parte da arbitragem a gente precisa melhorar, mas no mundo inteiro tem erro de arbitragem, não é uma coisa só do Brasil. Sim. É que a gente, é o que eu falei, o brasileiro, mano. É paixão. Aí né? esse amendoim aqui, né, o cara podia falar que explodiu, amigo. O cara, sabe? E o outro que explode melhor que você. Não, hein? então é aquele negócio que sempre a gente dá uma aumentada na coisa. Assim, tem muito amigo. Já falando em reclamação, essa mesa aqui já foi melhor, né? Tinha uma cervejinha. Tinha, né, cara? Eu tenho grupos, às vezes, de amigo, por exemplo, um grupo da faculdade que eu tenho, cara, às vezes você para pra ler um pouquinho, cara. Todo mundo discute de tudo, cara. Eu até tenho um amigo que falou outro dia, cara, esse grupo é assim, fantástico. O que acontece no mundo. Por que eu fui pra faculdade? Eu deveria estar só no grupo do WhatsApp. E aí você vai vendo, pô, coisa de, por exemplo, de arbitragem, cara. Você é louco. Você pode ficar um dia inteiro discutindo com o cara. Todo final de semana tem. Tem, porque vai ter alguma polêmica. Não tem como. E aí a gente. Você pega que nem eu. Esses dias foi o gol do Flamengo com o São Paulo, né? O pênalti. Cara, tem muita gente que nem sabe Fiquei nervoso, por sinal. Nem sabe o que é aquela linha azul que é traçada ali no meio. Mas eu acho que falta um pouco de explicação também dos caras. A imprensa, eu acho que nesse ponto, eles querem uma polêmica, né? É um fato. Isso, né? Então eu acho que falta um pouco o cara falar, cara, isso aqui é a linha X, cara, por causa da perspectiva, alguma coisa desse tipo. A maioria não sabe. Então, cara, olha lá, alguém falou tá impedido ou não tá. Exatamente. E vambora, vamos nessa briga. Entendeu? Vai melhorar as coisas assim. Então, estão melhorando, eu acho. O Brasil já melhorou muito. O negócio do gol lá, a bola entrou, não. Deveria ter, eu acho que sim, cara. É muito caro. Pô, cara, tem que fazer um investimento pra isso. É importante. Isso muda um jogo. Resultado, né? Muda um e afeta tudo. Cara. Cara, a gente tem condição de pelo menos a Série A ter. Sim, concordo. Entendeu? Então, agora os clubes precisam ajudar também. Tá tendo a briga da Liga lá. Cara, é muito difícil, cara. Imagina 20 clubes, todo mundo querendo morder um pouco o seu, né? É bem complicado. E no final do dia, todo mundo vai olhar meu clube precisa de X, cara. Se não der X, eu não vou mudar. Então, enfim, é uma briga, entre aspas, cada um olhando um pouco pra si. Mas assim, eu acho que precisamos unir um pouquinho. Eu sei que é difícil o cara falar, o Palmeiras vai estar do lado do Corinthians nessa. Será o São Paulo do lado do Corinthians? Difícil. Mas os dirigentes teriam que entender isso. A torcida não vai estar. A torcida, cada um vai olhar pro seu mesmo. Torcedor é paixão e vamos embora. Mas assim, eu acho que vai melhorar. Esse é o ponto que eu vejo. O cara tem que saber o lugar. Meu time hoje tem que ficar entre sexto e oitavo. É isso. Mas o torcedor falou que eu tenho que trazer o cara lá da Europa. Vai estourar o orçamento. Não tem que trazer, cara. Segura aí, monta um time competitivo pra isso. E o ano que vem você vai ter de sexto a quarto, cara. Essa é a ideia. E teu planejamento, né? Porque às vezes você não tem o planejamento e começa a temporada, talvez até internamente tenha. Essa é a posição, aí a torcida começa. Vamos usar o exemplo do Santos, já contratou 16 jogadores no ano e continua falando que veio 4 treinadores e encaixa, porque pra mim falta de planejamento total. Eu vi no Barra, eu vivi isso, né? A montagem de um elenco profissional lá, eu acompanhei junto com os caras. Felipe, você pega no começo uma lista gigante de jogadores, você vai cortando, vai tirando, alguns não cabem no orçamento, outros cabem, mas já está acertado com outro clube. Não é fácil montar um elenco, é bem difícil. Aí treinador, como que o treinador joga? Se a gente contratar esse jogador, será que vai se encaixar? Então, é uma coisa bem difícil mesmo de fazer. E aí depois que você monta tudo, você monta seu elenco e tal, cara, você tem que acreditar que vai dar certo, cara. Porque eu sempre falava, deu 3 jogos, perdeu, mano. Não é porque senão vai mandar tudo embora, porque todo esse planejamento que vem de agosto até agora, né? Não pode jogar no lixo. Tem que bater ali e falar, não, cara, vai dar certo. Então, o primeiro ano foi um jeito de montar, esse ano foi outro, e agora que a gente tem um calendário inteiro, vai ser diferente. Então, a dificuldade vão sempre aumentando. E aí você imagina num time de camisa, cara, onde, todo mundo sabe tudo, cara.
Torcida... 40 milhões de Não, pessoas. eu até brinquei contigo antes. Ah. Entra no Twitter, cara. O Twitter é sensacional pra isso. Porque o cara sabe de tudo ali. O treinador é ruim porque ele trocou desse jeito. Você fala, gente, você tá no dia a dia do clube pra saber o porquê Coloca que ele fez. aquele cara nunca entrou. Cara, eu Aquele cara sempre vai resolver a falo, vida. até pra amigo, eu falo, cara, o dia a dia, cara, não é o que vocês acham, não. Ah, o cara demora pra trocar. Cara, como Todo mundo assim, é técnico no cara? Brasil, né? Não, de Todo tudo, mundo é cara. técnico, Então, né? pô, tenha paciência. O cara trabalha a semana inteira. O cara não é bobo de estar ali, não é à toa que ele tá ali. Mas, assim, o brasileiro tem essa lance. Futebol faz você dar aquela tua opiniãozinha, tem que dar. Senão o cara não tá no futebol. Né? Exato. Você comentou do campo, eu acho que é um tema super legal, né? Porque o Botafogo, por incrível que pareça, tem toda a mudança, mas o campo também refletiu muito, né? Porque a gente sabia o quanto que o Engenhão não tinha qualidades para jogar, né? E talvez eu acho que o Botafogo no ano passado deve ter sido muito prejudicado por isso, né? Certo. E você entende que o caminho é esse para esses campos hoje, talvez para o Brasil, que não tem uma certa condição, que a gente sabe que tem muitos clubes, principalmente nos estaduais, que não tem essa estrutura, mas se tivesse um trabalho onde que pudesse fazer a grama artificial, que não é 100% sintética, né? Que hoje Sim. Tem até algumas que são mescladas. são né? mescladas. Natural. E você acha que talvez isso podia melhorar talvez o nível do Brasil como um todo? Eu no acho nível que de sim. futebol? Eu acho que a briga é um pouco ruim nesse sentido. O Botafogo tá indo bem porque ele tem um campo sintético. É mentira, cara. Porque ele joga metade fora do sintético e ele continua indo bem. Mas no Engenhão o jogo flui muito melhor do que o ano passado, por exemplo. Cara, a gente pega estádios, Mineirão, Maracanã, baita no estádio com um gramado ruim. Gramado cara. horrível, né? É ruim pro espetáculo, cara. É pra todo Exatamente. mundo, cara. Pra eu que tô assistindo é ruim, pro cara que tá jogando é ruim, pra você vender o teu espetáculo é pior. Então eu acho que isso era uma coisa que eu acho que a CBF deveria brigar mais. Eu sei que dizem que tem a grama de calor, grama de frio aqui, como a gente é muito tropical, é mais difícil, falam, né? Do que, por exemplo, na Europa você pega a Premier League e todo mundo tem a gramada igual. Perfeito. É outra coisa que eu acho que deveria mudar. A Premier League é todo mundo com gramado, sei lá, meio centímetro. Todo mundo. Aqui, cara, tem Você vai no lugar, Você vai lá pro norte, Exato. Eu lembro que os Não tem um padrão, né? Os campos em Goiânia era. Não, o Serra Dourada era absurdo. super pesado, diziam. O pessoal fala que o campo do Sampaio Corrêa também é muito difícil lá, porque a grama é alta, o calor é um absurdo. Então o Sampaio Corrêa joga com isso. Pô, lá é calor? É. Mas se a grama for igual para todo mundo, já diminui a diferença. Talvez o time de Caxias vai sofrer lá por causa do calor. Mas o Sampaio vai sofrer também em Caxias pelo frio. Porém, o gramado o cara vai conseguir jogar igual. Mas a gente não tem isso, né? Aqui, infelizmente... Cada um é um tipo de gramado. Infelizmente, os gramados são ruins ainda, né? E aí vem lesão, vem tudo. Aí fica essa briga. Culpa, teoricamente, é o grama sintética que tem a lesão, então, mas no final do dia... das contas, se você colocar na balança, o cara vai ter lesão em qualquer gramado. Eu penso aí porque o Bruno José Daniel, por exemplo, do Agora Santo é André- sintético, né? Agora é sintético. E teoricamente, antes, cara, a chance de você ter uma lesão no campo todo esburacado que era maior, antes, né? pra mim era muito maior, né? Eu não sei, assim, ter certinho o que dá de lesão ou não. Mas eu acho que o jogo, pelo menos pra gente assistir, hoje o sintético é melhor. São poucos campos aqui no Brasil. O campo do Corinthians é muito bom, né? O Morumbi E a também. gente brinca. Agora, o resto aí você começa a pegar, é difícil. Nem sei achar um outro gramado tão bom. Falou que o Alfredo Jaconi lá em Caxias é bom. A Vila tem, de maneira geral, a Vila tem um bom gramado. Mas, pô, no geral, você pega De maneira geral, 5 clubes de 20. Mas a galera brinca muito da lesão, né? E se você parar pra analisar, o Palmeiras não tem muita lesão. E joga Não, constantemente, então. o Atlético Paranaense E o não tem Botafogo, lesão. por exemplo, o Tiquinho foi ter uma lesão no Mineirão. No Mineirão, exatamente. Cara, lesão de joelho, assim, cara, às vezes é um salto, às vezes não é o gramado, às vezes não tem nada a ver. Às vezes, obviamente, a grama prende e acontece. Então não dá pra você colocar isso na lesão. Condenar o campo, né? Não. Eu acho que você melhoraria muito o espetáculo de talvez também todas as acho. divisões, a C, a D, porque Outra talvez coisa, é onde vai vindo mais os problemas. a grama quando tá molhada, o jogo flui melhor. Tem clube que não olha pra isso, pro jogo ficar mais lento, cara. Vira uma arma, entendeu? Você sabe que aquele time... Não, você sabe que o time é rápido, tem transição rápida. O cara fala, não.
Então nós vamos jogar nesse esquema, mais a grama seca. E não acontece, por mais um exemplo, a jogador- Premier é mais um League. jogador- Premier é mais um jogador League. a favor, né? Hã? É mais um jogador a favor do Na time. verdade, Tonico, eu vou te falar que eu acho que o jogador nesse ponto, ele concorda. Assim, são poucos que vão chegar e falar, não molha pra gente correr menos. Eu acho que, eu não sei se o cara tem essa ideia de falar, hoje se a gente jogar no gramado seco vai ser melhor. Não vai ser melhor pra ninguém, cara. Não. O jogo vai ficar mais Horrível, lento. né? Recentemente a gente até conversando com pessoas da federação, próximo assim, e a gente não sabia disso, mas até pouco tempo atrás, o clube visitante que chegava no campo pro jogo, o mandante podia falar, eu não quero que você reconheça o campo. Então, Então assim, olha como era o nível, né? isso é uma teoricamente, coisa da situação. muito antigamente, cara, sabe? Aquela E coisa de, agora? chuveiro Ganhar a gelado. qualquer pros custo, caras. né? Chuveiro E agora- gelado. Rojão no hotel. Tá, isso o Rojão ainda tem na A torcida, torcida, mas do clube, né? Isso Não foi uma pode, né? mudança de agora, assim, não que é é um negócio. obrigado agora a aquecer no campo. Agora é obrigado, você não tem mais essa que o mandante permite ou não permite. Todo mundo tem que ir pro campo. Isso era um absurdo. Comissão, departamento médico, né? Você pode agora ter no banco de reserva. Antigamente não poderia Não ter poderia. toda a parte da comissão. Então, isso é, É uma muito coisa complicado, que o preparador de goleiro tinha que sair do banco. Preparador Cara, de goleiro, O cara exatamente. faz parte da comissão, o cara tá no dia a dia com o goleiro. Por que ele não pode estar ali? Assim, hoje acho que melhorou essa parte. Então, mas isso é um negócio que você vai vendo assim, cara, que não faz muito sentido. E o quanto Hoje que você assim, consegue. uma coisa que eu acho muito, muito legal do futebol que mudou são as 5 substituições. Melhora o jogo, cara. Você tem o jogo mais fresco. Só para 3 vezes, tudo certinho. Isso já é um ponto positivo, que no final foi a pandemia que colocou Você consegue manter uma coisa positiva da pandemia. Você né? consegue manter a cadência, né? Exato. do O jogo, jogo, vai Tem um melhorando. desgaste, né? Tem Total. E aqui no Brasil a gente joga, além de jogar muito, as viagens são longas, né, cara? Isso é uma coisa que os treinadores de fora reclamam muito. Você chegar na Série D, por exemplo, você viajar do sul pra jogar Então, lá. a Série D, a primeira fase, ela é mais regionalizada. ela é mais regional? São 4 ou 8 grupos. Acho que são 8 grupos. Só. Aham. E aí ela é mais regionalizada. Afunilando. Rio do Grande do Sul, Santa Catarina e talvez um pouco do Paraná. Aham. Então essa primeira fase, você viaja, assim, tem viagens longas, porque, por exemplo, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, viaja de 10 horas de ônibus, talvez um avião para Porto Alegre, mas de Porto Alegre até lá, então, mas depois você vai viajar longe. Os técnicos acabam reclamando bastante. Reclamam aqui de de viagem muito. Os técnicos de fora não estão acostumados. Porque assim, por exemplo, eu joguei na Itália. A Itália, por exemplo, a Série A é a Itália toda. Mas a Itália, cara, a Itália Você toda, faz, se né? você cortar acho que 8 horas dirigindo, você corta a Itália toda. Dirigindo. Então, você pega um trem, às vezes em 2 horas e meia você faz. Aí o cara vem pro Brasil, ele joga, sai daqui e vai pra Salvador. Salvador ele joga contra o Inter em Porto Alegre. Aí contra Porto Alegre ele volta pra São Paulo. Aí ele vai pro Ceará. O problema é aquele cara que tá no Ceará que Não, vai fazer o todo cara de esse Salvador, cara o tá Cadu lascado. comentou sobre isso lá do Você Bahia. não treina praticamente na O semana. Bahia são muitas viagens, cara. Se não fretar o avião, ferrou, consegue. cara. O E aí jogo- você começa a colocar as competições, uma Libertadores, uma Porque Sul-Americana. é isso, e- cara. As viagens são longas e assim, o cara acabou o jogo, às vezes o jogo 9h30. E a escala é muito São Paulo, São Paulo, Rio. Então se o cara tem não muito o que fazer. fretar, é sempre São Paulo. Né? E o que falaram é que teoricamente você não treina na semana. Se você tem jogo no final de semana e no meio da semana, Você já perde um acabou. dia e meio de viagem. Você não tem treino na semana, você não consegue. Então, se o cara consegue fretar o avião, pelo menos ele tem isso. Acabou o jogo, eles pegam, já voltam, ou consegue já ir para uma outra cidade mais próxima. Ele consegue melhorar a logística. Mas aqui a logística é muito difícil. E você vê, a maioria dos treinadores aí de fora reclamam muito sobre isso. Bom, a gente está quase caminhando para o final, tudo que é bom dura pouco. Mas você falou de Foi planejamento, eu acho que é legal, né, você comentar um pouco do planejamento para o ano que vem, um ano especial para o Bahia chegando numa Série D, um primeiro ano completo. Como vocês já estão planejando o ano que vem e como está sendo esse processo? O clube já está planejando, né, profissional. Agora a gente vai jogar a Copa Santa Catarina no segundo semestre com a maioria do Sub-20 e alguns profissionais que já foram contratados pensando no Campeonato Catarinense. Obviamente o clube já está desde julho pensando, ainda não tem treinador e nenhum jogador fechado mesmo, porque as competições ainda tem Série C, Série D está jogando, Série B também.
Mas o planejamento já inicia, assim, logo acaba o campeonato, a gente já inicia para a próxima temporada. Né? Só espera saber de orçamento, tudo isso, mas já está tudo planejado para que em 2020, novembro ou dezembro já comece a pré-temporada do ano que vem. Vocês já vão mapeando necessidades, potenciais sim. jogadores? O Jefferson, que é o nosso analista de mercado, já está com uma lista bem grande de jogadores. O cara que, muito legal, assim, o trabalho dele é muito bacana, porque você conversa com ele, qualquer jogador, o cara de Série A, Série D, domina. Tudo. Muito bom, assim. E aí a base, o Sub-15, o 17 e o 20, né? A gente segue agora o Campeonato Catarinense 15 e 17, o 20 está jogando a Copa Santa Catarina, começa o dia 3 e vai até dezembro. Dezembro a gente dá férias de um mês para os meninos. A gente não vai jogar a Copa São Paulo. E aí volta fevereiro. E aí inicia todo o projeto. Copa Santa Catarina, Copa Campeonato Catarinense. E aí mais 2 competições para cada categoria fora de Santa Catarina. Ou trazendo os caras para jogar lá no Barra. Quando consegue entrar no Campeonato Brasileiro da categoria de base? É ranking, né? É ranking. É ranking. Então ainda Barra tá longe ainda, porque normalmente são os clubes da Série A e B, né? Ou algum da Série B. E você falou que não vai entrar na Copa São Paulo, mas é uma boa vitrine pro clube? Sim, a gente tentou classificavam 4 equipes, nós ficamos em 5º com 1 ponto atrás do Joinville e acabou não tendo a vaga, né? A gente até gostaria de ser convidado, mas isso é um processo que a federação depende de sedes, não é tão simples assim. Mas seria bem importante pro clube, eu acho que até para os jogadores. E depende talvez do próprio. Tem vários. Todos os estados participam da Copinha. Tem time talvez pode desistir, né? Porque não consegue. Mas eu acho que a Federação Paulista acho que dá um pouco de preferência para os clubes mais de camisa nesse sentido. Né? O Barra nesse sentido ainda não é um clube, apesar de a gente já ser formador, ter estrutura melhor que muitos. Mas aí nesse ponto talvez fique nessa disputa. Talvez até consiga, mas não é uma coisa. Com certeza ainda. E o Barra tem, por exemplo, como você comentou, que tem investidor da Alemanha, do Portugal. Vocês têm essa facilidade de fazer alguns campeonatos fora, internacionalmente? Então, ainda não teve, né? Porque é diferente um pouco o calendário das categorias de base lá, né? Sim. O Viseu, por exemplo, agora tem o Sub-19 jogando a Primeira Liga de Portugal. E o Sub-17, mas o Sub-17 é muito regional ali, então não é uma coisa... O Hoffenheim é a mesma coisa, né? É diferente aqui no Brasil, que a gente, tem clube que começa do Sub-7 aqui no Brasil, esse futsal e tal. Eles ainda não têm essa... Eu acho que, se eu não me engano, o Hoffenheim começou no 14 também. Eu não tenho certeza. Então, ainda não teve nenhum campeonato desse, mas com certeza, em breve, o clube vai proporcionar. Nós fizemos um camp agora do Hoffenheim lá em Balneário, de crianças de 8 a 12 anos. Foram, se não me engano, 90 garotos. Foi um baita sucesso, assim, os pais adoraram lá. Isso já é um laço que a gente tem com o clube e faz com que o pessoal também de Balneário tenha um laço com o Barra, né? Super. Bruno, um favor para você, pedir para você assinar a nossa Zambola. Esse é o troféu. Cada participante que passa por aqui vai assinando a nossa Zambola. Rafinha, você tem aquela canetinha marota? Não me dá uma dessa, hein? Senão a gente encontra, tem um ali. Ô, Fabiano, tem uma nesse primeiro bolso aqui, ó. Nesse primeiro aí tem uma. Aí mesmo. Todos os participantes passam por aqui, assinam a Zambola. A gente vai dar um destino pra ela no final. Talvez seja a bola da próxima Copa. Já fizemos com esse nome, inclusive, né? Com esse nome. Já vai ficar muito feliz se já for com esse nome. Já. Eu te conheço há algum tempo, você é canhoto de pé e de mão. Muito bem. Bruno, estivemos aqui hoje. Não. Bruno Cabral, coordenador de captação do Barra Futebol Clube. Prazer imenso. Bate-papo de primeira, show de bola. Obrigado mesmo por ter participado aí. Enriquecido demais aí a programação, tá bom? Valeu. Grande abraço, tamo junto. Valeu. Valeu, obrigadão. Tchau. Obrigado.